Já faz alguns dias que esse vídeo vem rolando nas redes sociais e a parte principal que viralizou é quando a Clara Tanuri, filha da pastora Helena Tanuri, risca a Bíblia, fazendo um símbolo da comunidade LGBTQIA+. Isso deixou alguns cristãos revoltosos, saíram em defesa da fé e da Bíblia Sagrada, dizendo: com Deus não se brinca, ela vai pagar um alto preço por aquilo que está fazendo com a Bíblia Sagrada. Mas tem um detalhe importante que eu acredito que muitos de vocês que criticaram ou que tentaram defender a Bíblia Sagrada não perceberam. E é esse detalhe importante que eu quero trazer aqui para vocês. E para contextualizar esse detalhe importante que eu acredito que muitos de vocês não perceberam, eu quero trazer aqui declarações tanto da Clara Tanuri quanto da sua mãe Helena Tanuri com relação ao relacionamento entre elas, mãe e filha, sua fé, crença, como conheceram o evangelho, entre outras coisas relacionadas a elas, e também a crítica de muitos cristãos em cima tanto da Clara quanto da mãe Helena Tanuri. A Clara Tanuri, para quem não sabe, antes de ser uma desviada, ela fez parte do grupo musical Diante do Trono. Deixou o céu e toda sua glória, veio ao mundo pra mudar a história. E aí ela já entrou e já foi pro Diante do Trono, já como é que foi o processo? Eu não sei Não muito sabe, do né? processo, assim. Mas eu sei que não foi uma coisa que demorou, não. Parece que eles eram da Peniel, que era uma outra igreja menor também. E aí depois eles entraram no El Chamar, que eu inclusive depois anos cantei no El Chamar, que é um grupo lá da Lagoinha de coral e tal. E aí foi do El Chamar que veio Diante do Trono. E aí... Que aí foi um hit. Aí foi o hitzão. Ai. E aí, quando eu nasci, já tava rolando. E era todo domingo na igreja, cantando louvores. E aí a música entrou na sua vida, já veio da família. É, Sua mãe já total. cantava, seu pai canta horrores também. Sim, passaram anos fazendo back vocal no Diante do Trono. E a família é super musical. Eles faziam teatro também. Eles são bem dramáticos, gente. É uma família, assim, muito drama, muita performance. E seus 7 irmãos também anos. participavam do Diante do Trono Kids, não? Participavam. Todos nós, né? No primeiro eu tô, tipo, fazendo a narração, que fala de Belo Horizonte, né? Existe uma cidade onde o horizonte é sempre belo. Seus parques e suas praças, eu lembro tudo até hoje. São floridos e seus habitantes, pessoas hospitaleiras e trabalhadoras. Primeiro que eu quero trazer aqui para vocês, como que essa família, a família Tanuri, conheceu a Jesus? Como que eles foram introduzidos no evangelho? Meus pais receberam o evangelho quando eles eram noivos. Eles eram noivos, jovenzinhos ainda. Um pastor norte-americano, pastor John, dona Joy, eles vieram como missionários dos Estados Unidos e apresentaram o evangelho para os meus pais. Meus pais eram cristãos, muito envolvidos na igreja católica. Tá. Então, eles acreditavam que já conheciam Jesus. É o que a religião faz, inclusive com evangélicos hoje. Sim, sim. Né? Eu estou na igreja, então está tudo bem comigo. Mas, 18 anos depois, eles se casaram, tiveram uma grande crise no casamento. E nessa crise no casamento, onde eles já estavam decididos ao divórcio, aquele mesmo pastor, que era muito próximo... Mas isso você já tinha nascido? Já tinha nascido, eu tinha 11 anos de Você já idade. tinha 11, aham. Quando esses pastores foram de novo na casa dos meus pais, falaram: o Senhor nos mandou aqui. O John? O John. O Senhor nos mandou aqui porque vocês estão vivendo uma crise no casamento. Uau. E aí aquilo pegou eles de surpresa, que era aquela coisa escondida, velada e tal. E aí, ali na sala da minha casa, os meus pais se renderam a Jesus. Eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro que eu estava cochilando no sofá. E eu acordei com a minha mãe em prantos. E eu fiquei assustada. Sabe o que tá acontecendo. Né? Você sabia o que estava acontecendo? E eu lembro da dona Joy amorosamente me confortando, dizendo: tá tudo bem, está acontecendo algo muito bom aqui. E depois eu fui entender que Jesus estava entrando no coração da minha mãe e do meu pai. No domingo seguinte, nós fomos para a igreja. E ali, aos 14 anos, eu tive a minha experiência de novo nascimento. Era a igreja Peniel, uma igreja lá de Belo Horizonte também, que de uma certa forma era filha da Lagoinha. E ali, aos 14 anos, num acampamento de carnaval, eu tive o meu encontro com o Senhor. Pessoal. Aquela convicção de que eu não poderia
Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a relação entre elas, mãe e filha, porque aqui é quando começa os muitos desafios, porque a filha está se desviando, está se afastando do caminho do Senhor, a mãe continua pastora e tem aquela pressão, né, de muitos cristãos sempre apontar o dedo para a mãe, olha, sua filha está se afastando porque você não tem capacidade de educá-la, de manter na igreja, de ensinar direito. Qual a tua moral de continuar pregando já que tua filha tá fazendo tanta coisa errada? Então a Clara entrou na universidade, começou a fazer escolhas completamente diferentes daquelas que eu e o pai dela ensinamos a ela. Isso provocou uma ruptura, né? Ela não quis viver mais com a gente debaixo da mesma casa, porque se vivemos dentro da mesma casa, tem regras a ser seguidas. E chegou no momento ali que ela já tinha mais de 24 anos, ela já tinha mais de 24 anos, ela falou assim, não, eu quero morar sozinha, eu quero morar com os meus amigos, eu quero ter uma experiência fora de casa. Pra gente foi muito difícil ver a Clara saindo de casa, não porque ia construir a própria família, mas porque queria viver as experiências e as escolhas dela. Foi dolorido, foi difícil, foi árduo ser julgada por pessoas que não me conhecem, nunca se sentaram comigo, não sabem, não acompanharam a educação que nós demos para os nossos filhos. Eles acompanham a nossa vida pela internet e pensam que sabem tudo sobre nós, né? Foi difícil ouvir muitas coisas duras do tipo, quem é você para ministrar a palavra, se você não consegue nem convencer uma filha sua a seguir Jesus? Segundo a Clara, a relação entre elas, mãe e filha, é saudável, só que tem a diferença ali de ideias. A forma como vem a fé, Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos bíblicos. E uma das principais queixas da Clara é com relação ao fundamentalismo. Na adolescência começou a crise, porque quando você é criança tá tudo ótimo, tá tudo curtição, né? E você não tem tanta escolha, você não racionaliza tanto. E na adolescência comecei a ter crises, assim, de... não sei se eu gosto não sei se eu acredito nessas coisas que estão me falando. Então eu comecei muito questionadora, assim. E também eu vivia numa bolha muito restrita, eu comecei a perceber isso, sabe? Que eu não tinha acesso a pessoas que pensavam diferente, a outros ambientes. Minhas amigas que não eram evangélicas ou da igreja, eu não podia estar tão próximo, era sempre meio que demonizada, as relações que não eram da igreja. E eu também tinha muito medo, né? Porque eu comecei a perceber coisas em mim, desejos, vontade de fazer coisas que não poderia. E a me questionar por que não poderia. Ela foi assim, sempre que ela vinha alguém de dread, alguém tatuado, alguém com piercing, ela fazia assim... fascinada. Ixi, meu Deus do céu, essa menina vai me dar trabalho. Ela gosta de tudo que é diferente. E um dia a gente foi comprar uma roupa de banho. Ela tinha uns 8 anos de idade. Eu falei assim, não, filha, compra um maiô. Ela falou, não, eu quero um biquíni. Eu falei, não, filha, compra um maiô. O maiô te dá mais liberdade. A gente vai para o mar tem o movimento da água. Não, eu quero biquíni. E eu fui argumentando com ela até convencê-la de comprar um maiô. E ela falou para a tia Cida, né, que é nossa funcionária e amiga, ela trabalha comigo desde que os meninos nasceram e estudamos juntas, enfim, temos uma relação de afeto. Ela virou para a Cida, que é como se fosse minha irmã, né, virou para a Cida e falou assim, eu não posso comprar biquíni agora, mas quando eu fizer 18 anos, ela vai ver. Então, assim, ela já dava os sinais dela de que ela queria algo diferente para a vida dela. E realmente aconteceu. Quando ela fez 18 anos, nada mudou. Ela continuava dentro da minha casa, dependendo de mim. Mas ela também entrou na universidade e aí ela encontrou seus pares e ela começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquele caminho que eu exaustivamente e dedicadamente ensinei a ela. E ela tomou o rumo contrário ao meu rumo. Então tudo que eu ensino, ela ativa ao contrário, né, e tal. Eu a amo. Ela é minha filha colorida, ela é toda linda. Tem o cabelo vermelho, de vez em quando fica rosa. E ela tem uma série de qualidades. Ela é empática, ela é generosa, ela é doce. E esse lado eu conheço muito. Mas as pessoas que conhecem a Clara publicamente, que quer ser uma cantora para a galera LGBT, ela tem uma outra postura. Talvez para me proteger, eu não sigo a Clara nas redes sociais. Aqui eu conheço, me basta. E hoje a nossa relação tá massa, porque tá, tipo assim, a gente sabe que tem várias discordâncias, mas a gente escolheu focar naquilo que tem de
de coisas em comum e passar por cima disso. Assim, às vezes não dá, né? Rola uns bate-bate, mas é isso, gente. Toda relação dá muito trabalho, né? Ainda mais quando é uma relação com pessoas que têm tantas discordâncias. Mas a gente tem muita coisa em comum também. Eu acho meu jeito bem parecido com o dela. A gente ama arte, a gente ama conversar sobre arte, sobre moda, sobre... Tem coisas em comum, né? Então focar nisso eu acho que é massa, é importante. Quarto ponto é a crença no Deus da Bíblia e a sua saída do armário, quando ela revelou que de fato era uma bissexual e que gostava de menino, de menina e não acreditava mais no Deus da Bíblia. Ela diz ter se tornado uma ateia. Foi um processo muito difícil, tanto pra ela quanto pra mim. E, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, Clara, que coragem, que não sei o quê, mas é porque não aparece o processo que aconteceu e o tanto que foi difícil pra nós duas e pra todo mundo, pra minha família toda, né? Porque não tem como ser uma questão só nossa, tipo assim, tava envolvendo ali meus irmãos, meu pai, todos nós. E eu, tipo assim, eu já dava indícios. Ela até fala assim, ai, que quando eu era criança passava alguém meio esquisito, tatuado, parecendo Um esquizo. um diferentão, assim, eu já ficava assim, porque sempre me atraiu mesmo pessoas diferentes e coisas, ideias diferentes e esse processo não teve um ponto de início e um ponto de, tipo assim, foram várias coisas acontecendo. Eu sempre quis ser cantora, e aí com uns 14 anos eu queria muito, comecei a tocar violão e compor, e era música sobre amor, sobre paixão, sobre querer se apaixonar. E a minha mãe já percebeu, ela, tipo assim, curtia as músicas, cantava, mas ficava assim, filha, mas tem que escrever a próxima pra Deus, né, e tal, tem que usar a sua voz, seus dons pra Deus. E eu não tava sentindo, assim, vontade de escrever música sobre Deus dessa forma, né? Sobre religião, assim. Porque eu acho que Deus é amor também. Deus pode ser várias coisas. Deus é uma energia criadora, assim. Hoje eu tenho essa fé diferente em Deus, que eu não acredito mais nesse Deus da Bíblia, nesse Deus dogmático. Então hoje eu entendo que também tem a ver com essa divindade, mas são outras formas de ler isso, né? Quando eu fiz 17, assim, foi um momento de eu me impor mais, porque aí eu entrei na faculdade, eu queria minha liberdade, sabe? E eu tinha essa ilusão de, quando eu fizer 18 eu vou ficar livre, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu ficava nessa cabeça, assim, quando eu fizer 18 anos. Aí depois você percebe que não é bem assim, né? Vai trabalhar, ganhar um dinheiro, porque senão você vai ficar lá, debaixo das asinhas de papai e mamãe. Então, quando eu vim, assim, e aí eu já tava nervosa, porque eu tava com várias coisas entaladas, sabe? Sentindo que eu não podia questionar nada, que toda vez que eu questionava era porque sim, porque não, porque eu que mando, um autoritarismo porque muito Deus forte, falou. né? Porque é isso, que tem essa coisa da própria igreja falar assim, tem que corrigir o filho com a vara, tem que fazer isso, não sei o quê. Quinto ponto que eu quero trazer para vocês é o cancelamento dos evangélicos com relação às atitudes da Clara Tanuri. O Chora Boys já foi, tipo, bombástico. Ali você quis Foi. lacrar O lacre. o lacre. Não, ali eu tava, assim, aquela pulsão de, tipo assim, me libertei, que eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Um monte de viado, Um de monte calcinha. de gays. Amo, gente. Tinha gay, travesti, sapatona. Tinha de tudo. Tinha uma diversidade maravilhosa Agenda lá, woke. de corpos, vários corpos. Agenda woke. E foi, tipo assim, uma época que eu já tinha meio que entendido, então, a minha sexualidade, saído de casa, entendido isso de não quero frequentar essa religião mesmo. Foi numa época que eu tava até muito ferida, então eu tava, tipo assim, não acredito em nada, sou ateia, me deixa em paz. Se tivesse Deus mesmo, ele não tinha deixado eu passar por esse papelão. Tinha essa coisa em mim de música, eu amo música, eu quero voltar. E aí eu falei assim, vou voltar assim, causando. Aí rolou essa coisa do Justin Bieber, meio da minha irmã,
teve hate. Aí depois disso, qualquer coisa que eu falasse assim de apoiar a causa LGBT, aí já vinha o hate. A Clara tomou decisões contrárias aos ensinamentos que a mãe e o pai dela tinham lhe ensinado. Agora ela tem uma vida livre, sabe? Ela chutou o balde. Eu não quero viver de acordo com os fundamentalismos da igreja, da Bíblia Sagrada. Eu quero ter minha vida livre para fazer o que bem quiser, o que bem entender, o que me der na telha. Agora ela está livre do fundamentalismo, da pressão religiosa da igreja, de sua mãe. Agora ela está livre do preconceito religioso. Vocês viram que a Clara falou sobre fundamentalismo, pressão religiosa, preconceito religioso, mas o detalhe importante vem da própria Helena Tanuri, que é a falta de respeito de muitos cristãos com relação a elas. A mãe não é culpada das decisões erradas que a filha tomou. Porém, alguns cristãos, por excesso de zelo, tanto criticam a mãe quanto criticam a filha, não demonstrando nenhuma empatia ou misericórdia, o que é muito perigoso. Sabe quando você ouve aquela frase que nós, cristãos evangélicos, somos o exército que matamos os soldados feridos? Se encaixa perfeitamente na declaração da Helena Tanuri. Se você não pode ajudar, meu irmão, não atrapalhe. Se você não tem nenhuma palavra para ajudar, uma palavra de conforto, fique calado. A Helena, ela fala que ainda acredita que Deus tem promessas sobre a sua filha. Quem é você ou eu para dizer se a Helena está errada ou está certa com relação à educação e à criação da filha? A mulher quase entrou em depressão, quase largou o ministério da pregação por conta de comentários negativos, preconceituosos de pessoas que não têm nenhum zelo pela palavra de Deus. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, deixa o teu comentário com relação a esse assunto, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com outras pessoas, fique na paz de Cristo e até breve.